não tem perdido uma chance de fazer graça, de usar humor para expor ou defender suas teses. Eu acho que esse vídeo aí mostra pelo menos duas boas ocasiões, que é coisa de dias que aconteceu. Obrigado, prefeitos queridos. Obrigado por ter ficado em pé aqui. Tiramos a foto bonita aqui. Cadê a foto, Estuquinha? A foto aqui. O presidente do partido dele vai bater nele porque ele tornou a foto comigo aqui, ó. Só para vocês terem ideia. Só para vocês, aqui tem dois prefeitos que é do PL. Esse vai tomar porrada. O PL é o partido do Bolsonaro. O PL é o maior inimigo nosso da Câmara. Mesmo assim, vocês estão recebendo ambulância, porque vocês foram eleitos pelo voto e eu respeito o voto do povo da cidade de vocês. Portanto, parabéns, querido. Eu sou muito teimoso e sou muito tinhoso. Sabe, se o Trump conhecesse, sabe, o que é a sanguinidade de Lampião num presidente, ele não ficaria provocando a gente. Ele não ficaria provocando a gente. Porque ele sabe que a briga do Brasil com ele, lá dentro é ficar falando na televisão, eu tenho o maior navio de guerra, eu tenho, sabe, o maior submarino do mundo, eu tenho um avião, um navio que é 100 vezes mais importante que da sua. Eu não quero briga com ele, eu sou doido. Vai que eu brigue e eu ganho, o que eu vou fazer? Eu sou doido. É que eu brigo, o que eu vou fazer? Então... Pois é, e se eu não me engano, essa sacada dele do vai que eu brigo e ganho, o que é que eu vou fazer? Deve ter sido ideia de alguém que assistiu ao filme. É um filme clássico, se eu não me engano, não é não é do Woody Allen, não, é de um outro cineasta que mostra um pequeno país, não é o caso do nosso, que é muito gigante, um pequeno país ali nas imediações dos Estados Unidos, nas vizinhanças dos Estados Unidos, que numa crise danada, econômica e tudo, não sabia o que fazer, o governo podia cair. Aí eles resolvem declarar guerra aos Estados Unidos. Esse filme é imperdível. Vê se Google, Não República enquanto... de Bananas, não? Não, não sei se o As título é bananas. Se for, República não de é do Woody Banana. Allen mesmo. Mas enfim, eu acho Não, que não, 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 não não é é esse aquele do não. ditador que vira um ditador latino, acaba virando um ditador latino, aí quer que o povo fale russo e etc. Tem um Não, do não Woody sei Allen não, que é não muito sei não. engraçado, que é Não esse. me lembro. Mas É, enfim, mas não, mas aí esse pequeno país numa situação complicadíssima, para distrair ali a atenção e tudo, resolve declarar guerra aos Estados Unidos. Claro que os Estados Unidos mal tomam conhecimento disso, não tem nem graça, parece uma piada. Só que aí um grupo de militares desse pequeno país, todos eles muito engraçados, eles invadem os Estados Unidos, eles chegam em Nova York e chegam num feriado. Então tá tudo parado, o governo desarticulado. Aí eles tomam ali o poder momentaneamente. Olha, é imperdível. Eu espero que alguém lembre o nome desse filme, porque já me escapou a memória. Eu acho que é O o Rato que rato que ruge. Ruge. Eu acho que é exatamente esse, O Rato que Ruge. De quem é esse filme, o Alice? O Jack é, Arnold? Jack Ele- Arnold. Jack Pois bem, o Arnold. rato que Ah, ruge. O Olha, o que Rato tem que de rato Ruge. rugindo. Não dá Agora, para gente, não dá para gente comparar no sentido de dizer, olha, o Brasil é um rato que ruge, não, não é não, não, isso. Brasil. Mas essa sacada do Lula foi porque alguém deve ter soprado para ele. Vem cá, vamos fazer feito. E se a gente ganha essa guerra, declara guerra aos Ia Estados ser Unidos e sensacional. ganha. Não é? Vai fazer o quê? Vai fazer o Pois quê? é. Mas você vê a diferença de tato, né? Você vê a diferença de postura do Lula para o nosso ex-presidente. O Lula, de fato, tentando construir pontes com os adversários, tentando usar os adversários de escada também para mostrar que é alguém que é aberto ao diálogo, que é um democrata. Ele é muito esperto, o Lula, né? O Bolsonaro fazia sempre o oposto.
falava em metralhar, petralhada, e aí você vê o Lula não fazendo um discurso favorável a vereadores do PL. Eu respeito o voto, eu respeito vocês, também se promovendo muito, muito espertinho este daí, que está em campanha, claro. Todo mundo em campanha, como falou Ricardo Noblar, inclusive o presidente Lula. Agora, entre os vídeos que a gente tem aí para soltar, Alice, a gente Peraí, tem um Guga. Antes, do você acaba gastando todos os vídeos de uma hora para outra, nada, aí ontem eu já. faltou vários. A gente nunca Não, usa tudo. não, Sempre mas, falta. mas é porque ontem o cronômetro estava errado. Mas Não, não, é voltando porque aqui. a gente nunca chega a todas as notícias que a gente planeja antes, mas tudo É, bem, é não verdade, tem é verdade. problema. Mas eu queria Agora, só queria acrescentar. você viu a história do Marcos Buzzi, obviamente, que é o juiz Peraí, do STJ. Vamos mudar de Vigo. assunto ou continua no Vi... Lula? Não, eu acho que a gente poderia continuar só mais um pouquinho no Lula. Então vai. É, eu não acho que ele faz essas coisas só por esperteza. Aliás, eu acho incrível quando eu leio, e leio muitas análises feitas por colegas e também por cientistas políticos e tudo, aí fala, não, nós temos de um lado o extremismo da direita, da extrema direita, o extremismo bolsonarista, não sei o quê, do outro lado o extremismo lulista. Olha, você nunca teve um extremista lulista, nem mesmo um extremismo petista. Extremismo extremo, é aquela última escala, vamos dizer assim, numa planilha política, onde qual é o extremo direitista? É aquele que é capaz de defender um golpe, que é capaz de tentar aplicar o golpe. Um extremismo de direita, por equivalência, seria isso também. E isso nunca se viu nesse país, goste-se ou não dos presidentes que o dirigiram, que o comandaram, nunca se viu nesse país do fim da ditadura militar de 64 para cá. O Collor não pregou, poderia não se gostar dele. Muita gente não gostava, eu não gostava. Mas o Collor nunca pregou a ditadura, pelo contrário, ele respeitou todos os limites impostos pela lei. Quando se abriu um processo de impeachment do Collor, ele tentou se defender, se defendeu, foi respeitado todo o ritmo, mas depois não passou pela cabeça dele em nenhum momento, ou se passou, ele não confessou e não fez nada para isso, que ele não teria de cumprir a lei. Ele afastou-se do cargo, saiu do palácio, respondeu ao processo de impeachment no Senado e, uma vez cassado, foi embora. A mesma coisa aconteceu com a Dilma, que foi outro presidente empichado. Ninguém pregou, ninguém defendeu pela esquerda, ou mesmo pela direita nessa época, nenhum gesto extremo. E aí, quem inaugurou isso aí agora, e eu espero que essa moda tenha acabado, foi o Bolsonaro e os seus. Esses sim, comprovadamente defenderam a instauração de uma nova ditadura nesse país. Pregaram isso, lamentaram porque a ditadura passada não tinha matado tanta gente como eles achavam que devia matar. Então, não dá para falar de extremismo. Você pode dizer, não, eu não gosto do PT, eu não gosto de Lula, eu vou votar contra, eu quero que eles percam, porque eu não compartilho da ideia deles, ou das ideias deles. Perfeito, é do jogo. Na democracia, é assim. E aí tem o outro lado que diz, não, eu vou votar no Lula, eu gosto dele, eu gosto do PT, o que seja. Agora, extremismo não. Então não dá para se falar, ah, não, o extremismo de direita, o brasileiro rejeita, assim como rejeita o extremismo de esquerda. Eu não vi esse extremismo de esquerda do fim da ditadura para cá. Ele não existiu, a não ser pequenas facções, sem nenhuma importância política, sem nenhum poder de fogo. Nenhum poder de fogo. É isso, é Agora, exatamente isso. É pois é, exatamente isso. Oi, oh, que cadê? bom. Até que fim você concorda comigo, Cadê? Guga? Aqui, ó. Aliás, Não, mas isso aí sim. Isso aí eu sempre disse também.
É claro que tentam criar uma equivalência na imprensa. E tem jornalista que acha que está bancando o isentão. Vou falar É. que é extrema esquerda o Lula. Quando você faz isso, você não banca o isentão, chama Bolsonaro de extrema esquerda e de extrema direita, o que é correto, e o Lula de extrema esquerda, é criar uma falsa equivalência. É demonstrar não que você é o isentão, é demonstrar que você detesta o Lula. Isso é coisa de jornalista que, na verdade, tem alguma magoazinha com o Lula, porque não dá para colocar na mesma balança. Ninguém, nem o Collor. Eu também já fiz muito esse discurso. Collor respeitou a justiça. Todos, a Dilma não cogitou dar golpe. Enfim, a gente viu com o Bolsonaro alguém que entrou como presidente já com discurso golpista, passou anos defendendo. Dizia que no primeiro dia de eleito já daria um golpe, dizia em entrevistas. E de fato, já no primeiro mês dele eleito, ele já começou a arrumar uma desculpa para o golpe. E a princípio a desculpa era o legislativo, não era o judiciário. Ele culpava os deputados por não poder atuar, ele não tinha maioria, não tinha se vendido ainda para o Centrão, não tinha entregue à Casa Civil, dado todo o orçamento que ele deu, criando esse orçamento secreto para o Centrão. Então, como ele não tinha se vendido e comprado, ou vendido ou comprado o Centrão, ele atacava eram os deputados. E o discurso era contra o legislativo, como se o executivo, o presidente, fosse mais poderoso. Ele mais votos, tem mais poder, mas não conseguia trabalhar, tadinho, porque não tinha articulação política. Depois que ele viu que podia bater um impeachment ali na porta dele, aí ele se uniu ao Centrão, deu a Casa Civil para o Ciro Nogueira, para o PP. Ninguém dá a Casa Civil para quem não seja o seu maior braço direito. Foi o primeiro caso. Foi Bolsonaro, que nem conhecia o Ciro Nogueira direito. Ciro Nogueira que chamava o Bolsonaro de fascista antes de se aliar com ele. Dizia, Bolsonaro não, esse não dá, é um fascista. Literalmente, chamava de fascista, depois pegou a Casa Civil para ele, e aí o Bolsonaro passou a atacar de fato o judiciário, e a desculpa para o golpe passou a ser o Xandão. A princípio, se vocês têm memória curta, relembrem, era o legislativo. Mas o golpe sempre esteve ali, no plano do Bolsonaro, independente da razão. Depois veio o caô da urna, a cascata da urna e do judiciário. Mas a princípio era o legislativo e o golpe sempre foi um desejo de Jair, ao contrário do Lula. Então não que não se crie jamais essa falsa equivalência de colocar os dois na mesma balança. Agora Agora, tem. esse Ciro Nogueira aí que o Guga está falando, e ele fala com essa intimidade toda, como se todo mundo tivesse intimidade, o Ciro Nogueira, é o Não, senador Ciro presidente do Nogueira, PP. presidente do PP, Partido P. Progressista. O Ciro mesmo agora, o Ciro está ali tentando um entendimento com o Lula, porque até pela situação pessoal do Ciro. O Ciro é senador Piauí. pelo Piauí, e está numa situação complicada lá para se reeleger, porque o PDS do Kassab fez um acordo com o PT, fez um acordo com o MDB, e eles estão lançando uma chapa lá que vai criar muita dificuldade para o Ciro renovar o seu mandato. O Ciro, como é um homem pragmático, como todos os políticos costumam ser, ou a maioria esmagadora deles, o Ciro está tentando ali um acordo com o Lula para ver como é que ele salva o seu próprio mandato. Foi ele o chefe, como o Guga lembrou, da Casa Civil do Bolsonaro. Mas é bom que se lembre que o Ciro ele já apoiou Lula para presidente da República. Ele já apoiou Dilma Rousseff para presidente da República. Então, ele se sente muito à vontade em qualquer um dos lados. Ele só não se sente à vontade quando isso mexe com a carreira política dele. Claro. Agora, a gente mostrou aí a primeira-dama sambando na avenida, ainda no ensaio do Carnaval da Escola Acadêmico de Niterói, e mostrou depois o Lula muito bem-humorado, brincando com a ideia de que se ganhar a briga com o Trump vai fazer o quê? E brincando também ali com os prefeitos do PL, que receberam ambulâncias distribuídas pelo governo federal ontem e pousaram para uma foto com o Lula. Mas o Lula também, e é nesse assunto que a gente tem que entrar agora, o Lula também